está conosco Maria Helena Marcon, diretora do Departamento de Comunicação Social Espírita da Federação Espírita do Paraná. Nós vamos conversar sobre o tema Um Homem em Comum, Jesus, enfocando as suas virtudes que estavam acima da humanidade. Ao final da entrevista, nós vamos também ver o momento espírita. Aliás, Malena, vale a pena dizer que você foi a iniciadora, né? E a coordenadora deste trabalho do Momento Espírita até hoje, não é, Malena? É importante, cumprimentando os companheiros que nos ouvem, importante dizer que a iniciativa da criação do programa Momento Espírita foi do então presidente Napoleão de Araújo e seu vice, Maurício Roberto Silva. Foram eles que tiveram a ideia de um programa. Procuraram a Rádio Ouro Verde, porque o intuito então da Federação Espírita do Paraná era alcançar um determinado patamar de ouvintes. Por isso procurar a Rádio Ouro Verde. Ali encontraram Paulo Roberto Oliveira, que depois se tornou o locutor. Então não somos a criadora, somos alguém sim que desde o começo, portanto há 26 anos, somos uma das redatoras. De 2007 para cá é que nos tornamos também a coordenadora do programa. Importante é que você está desde o início, né, Malena? E isso tem um valor inestimável. Mas vamos ao tema. Você realizou um trabalho na 13ª Jornada Espírita da União Regional 7ª Região sobre o tema Um Homem em Comum. O que a levou a este título, a trabalhar este tema? Bom, primeiro a própria denominação de um homem em comum é porque assim, Ivone, quanto mais lemos, quanto mais pesquisamos, quanto mais procuramos adentrar no conhecimento desta personagem, Jesus, mais nos extasiamos. Realmente um homem fora do seu tempo, fora do nosso mundo. Ninguém jamais o igualou. Por isso mesmo é que foi apresentado pelos espíritos superiores ao codificador Allan Kardec como um modelo e guia que Deus dava à humanidade a fim de que o seguíssemos. Então, um homem realmente incomum. Se lembrarmos Pestalozzi, o grande pedagogo suíço, ele dizia que Jesus era o maior homem que o mundo já conhecera. E o que dizer da opinião daqueles que se referem a Jesus como o próprio Deus? Esta questão de conferir a divindade a Jesus surgiu no século IV somente. Foi no primeiro concílio de Niceia, em 325, que foi estabelecida a divindade de Jesus. A partir daí, todos aqueles, inclusive bispos, como Ário, entre eles, que não admitiam isto, que diziam que Jesus era um homem, não o próprio Deus que teria encarnado entre nós, sofreram perseguições. Então, no início nós verificamos que Jesus era considerado um Messias, um grande profeta, em algumas localidades, o Messias, jamais Deus. E se nós lermos os evangelhos, nós vamos verificar que nunca Jesus seguindou a condição de Deus. Pelo contrário, quando o chamaram bom, ele disse: por que me chamam de bom? Bom somente o Pai. Eu vim para fazer a vontade de meu Pai, que está nos céus. Jamais, portanto,
ele se disse ser a própria divindade. Sempre fez esta separação. Alguns tomam da frase "eu e o Pai somos um" para justificar, entre outras, que ele seria o próprio Deus. Convenhamos que seria inviável, né? Deus, o Criador de tudo, o incriado, deixar a espiritualidade maior e vir viver entre os homens. Mas quando ele diz Deus e o Pai somos um, é para testificar que ele interpretava o pensamento de Deus na face da terra, de tal forma que a ele se ligava. É comum relacionar Jesus aos fatos que aconteceram quando da sua vinda à Terra, que são considerados por muitos como milagres. Como a doutrina espírita entende os ditos milagres? Milagres, assim os chamamos, porque não entendemos o porquê, ou como eles se dão, ou como eles acontecem. Por isso que, ao chegar à doutrina espírita no século XIX e explicar a questão dos fenômenos psíquicos, todos os milagres desapareceram. Tudo aquilo que Jesus fez e ele mesmo disse, tudo que eu fiz, vós podeis fazer e muito mais. Portanto, é algo que está ao alcance das criaturas, bastando que nos guindemos à própria condição do Senhor Jesus. Então, todos os milagres na doutrina espírita são apresentados com uma explicação racional. É dessa forma que em A Gênese, no capítulo 15, quando o codificador Allan Kardec dedica um capítulo inteiro aos milagres do Evangelho, vai explicando as várias atuações de Jesus, como aqueles fatos verdadeiramente se deram. Fato comum de se dar com Jesus era o da dupla vista, não é? Ou seja, em vigília ele conseguia perceber fatos passados à distância ou na esfera espiritual. Como que o Espiritismo explica este fato? Exatamente como você o denominou. É um fato que não é um fato mediúnico, é um fato anímico, isto é, da própria criatura, a propriedade da segunda vista. É ver à distância e no tempo. Existem vários exemplos na história desses fatos. Se nos reportarmos a Jesus, um dos grandes fatos, por exemplo, é o da chamada pesca milagrosa. Quando ele pede a Pedro que, subindo ele mesmo na barca, que ele vá, que ele adentre pelo chamado Mar da Galileia e depois jogue as redes. E Pedro diz: mas Senhor, nós passamos a noite toda e nós não conseguimos pescar nada. Mas ele diz, veja que ele disse que a barca fosse, e em determinado ponto, jogue as redes. E então Pedro obedeceu e a rede voltou abarrotada de tal forma de peixes que eles precisaram pedir o auxílio de outra barca, de outros companheiros, a fim de não sucumbirem ali. Então chamo de a pesca milagrosa, como se Jesus tivesse feito aparecer os peixes. Não, o que aconteceu? Pela dupla vista, ele viu onde se encontrava o cardume e disse: jogue ali as redes. Então vejamos que são todos fatos, sim, do grande homem que foi Jesus, com uma propriedade, com uma faculdade, a da dupla vista. Como o de ver à distância o que se passava, né? Mas se nós formos olhar na história, nós vamos ver outros grandes homens que também apresentaram isto. Emanuel Swedenborg, por exemplo, é um deles.
Estando em Londres, certa noite, num jantar onde havia mais de 12 pessoas, portanto, testemunhas. E, de repente, ele saiu da sala de jantar, levantou-se, foi para o terraço e ficou como que olhando à distância, como se estivesse vendo alguma coisa. Depois de um tempo, ele voltou para a sala de jantar e disse aos presentes: acabo de ver um grande incêndio em minha cidade, a milhas dali. E o incêndio parou exatamente à porta de minha casa. Agora estou tranquilo. Então vejamos que ele viu algo à distância. E se formos compulsar a história, temos inúmeros exemplos. E as curas das doenças que Jesus efetuou, como se explica, Malena? Pelo seu grande poder. Ele tinha o poder anímico. Ele curava pelo toque, pelo olhar, pela vontade. Porque é muito interessante quando nós começamos a analisar as curas de Jesus, que ele nos mostrou, exatamente porque disse: vós podeis fazer tudo o que eu fiz e muito mais. Ele nos mostrou tudo o que poderíamos fazer e como fazer. Então existem curas instantâneas, onde ele diz: eu quero ser curado, e a pessoa é curada do seu mal. Em outros momentos a gente vê a vontade dele agindo. Quando ele encontra o homem da mão mirrada na sinagoga e ele diz assim: estende a tua mão. E o homem estende a mão e a mão volta à normalidade. Então, o influxo da vontade dele agindo ali. E naturalmente a pessoa receptiva, porque em todas essas ações é preciso o fluido que sai daquele que é o curador e a receptividade daquele que deseja a cura. Por isso, em certos momentos, quando Jesus é procurado por um ou por outro, ele diz: o que queres que eu te faça? O cego, por exemplo, diz: que eu veja, Senhor. Então, que assim seja. E ele volta a ver. Ainda hoje, nós vemos esses fatos acontecerem através dos chamados médiuns curadores. Jesus era médium, Malena? Olha, você mencionou os médiuns curadores. Nas casas espíritas, nós temos o chamado passe. Uma aplicação que se faz sem toque na pessoa de fluidos, e ali muitas curas realmente acontecem, curas extraordinárias, curas às vezes de doenças silenciosas que jamais irão se manifestar, e curas de doenças patentes que a pessoa disse: eu tinha tal problema, agora fui ao médico, refiz os exames e o problema não existe mais. Então, a cura através do passe, da água magnetizada, da oração. Mas, falando de Jesus, vejamos que tudo que se faz nas casas espíritas, através dos chamados aplicadores de passe, eles o fazem invocando a Jesus, aos bons espíritos, para que os assessorem, para que estejam com eles, ou seja, que como que misturem os seus fluidos espirituais aos fluidos do próprio médium, para que a cura se dê. Mas em se tratando de Jesus, nós nunca o vemos invocando qualquer espírito para que atue através dele, mostrando que ele não era médium, ele agia por si próprio. O codificador Allan Kardec, ao tratar esta questão, se Jesus teria sido médium em algum momento, ele diz assim: se ele o foi em algum momento, o foi do próprio Deus, por ser essa interpretação de Deus na face da terra. Mas nós observamos quando ele se propõe as curas, ele diz assim: eu quero,
eu quero ser limpo. Muitos daqueles que Jesus curou voltaram a enfermar, né? Por quê? Olha, a gente não sabe se voltaram a enfermar realmente. A gente não tem um histórico daqueles que foram curados. Infere-se que, né? Mas o que Jesus enfatizava muitas vezes, ele dizia assim: vai e não tornes a pecar, para que pior não te aconteça. O que ele dizia com isto? É muito interessante que Jesus não falava nada e nada fazia se não tivesse um objetivo muito preciso. Jesus é extraordinário. E então, nessa exortação, o que ele estava ensinando? Que as dores, as dificuldades, as enfermidades, os problemas tinham a ver com passados comprometimentos daquela criatura. Então, agora Jesus o estava liberando, fosse porque houvesse concluído a sua expiação, fosse porque ele tivesse agora alguma coisa como um acréscimo de misericórdia da divindade e poderia seguir livre da enfermidade, ele exortava que ele não tornasse a se comprometer para que pior não lhe acontecesse. Possivelmente, ao formular a pergunta, você lembrou daquele paralítico de Cafarnaum. Natanael ben Elias. Exatamente, né? Porque Jesus, depois de curá-lo, na tarde, em casa de Pedro, à noite, chora. E Pedro lhe pergunta por quê? E ele diz, pela incompreensão dos homens, ele diz que naquele mesmo momento, olha aí a segunda vista dele, Natanael ben Elias está dando um grande festim em sua casa, uma verdadeira orgia. Por que ele chorava? Ele estava voltando a se comprometer em não seguir uma vida correta, uma vida digna, mas ali aproveitando-se para entrar novamente nas questões de uma vida um tanto depravada. Então, Malena, nós podemos considerar que existe a cura aparente e a cura real, não é? A cura real, eu creio que é bem difícil e complicada nesta vida, porque a cura real é do espírito. Quando nós temos uma enfermidade, nós estamos expurgando problemas da nossa intimidade, da intimidade do espírito. É o espírito que ali está expurgando. Então, a cura real é quando nós tivermos sanado todas as nossas problemáticas, expiado todas as nossas faltas, isso quer dizer recuperado tudo aquilo que tenhamos feito de equivocado, reformulando o caminho, aí será a cura real. Malena, nós agradecemos a sua presença em nossa cidade, a sua participação neste programa. Muito obrigada. Sou eu quem agradece e digo da alegria de participar, depois de tanto tempo, tendo esta possibilidade. Pois muito obrigada. Você está conosco há muito tempo, né? Desde o início do programa. Ficamos muito felizes por isso. Agradecemos a todos vocês que estiveram conosco e os convidamos a assistirem os próximos programas. Por vezes, não nos lembramos de como é bom viver. Talvez porque nos esqueçamos de usufruir a vida em totalidade. Quase sempre a ansiedade é nossa companheira, e é ela que nos impede de viver em plenitude. Quando nos deixamos envolver pela ansiedade, estamos em um lugar fisicamente, mas a mente se encontra em outro, ou então, horas à frente. É bastante comum nos encontrarmos em uma festa e cogitarmos do cansaço que sentiremos no dia seguinte,
do inconveniente de termos que levantar cedo, de retomar a rotina. Descambamos para queixumes e lamentações. Esquecemos de viver aquele momento de alegria, de encontro com os amigos, de risos, de descontração. Consequentemente, a festa não nos beneficiará. Ao contrário, será sinônimo de cansaço e indisposição. E que dizer quando reclamamos das crianças em casa? Reclamamos do barulho, da correria, enfim, elas requerem tanta atenção, tantos quefazeres. E deixamos de usufruir dessa extraordinária possibilidade de observá-las, de rir com elas, rir do que fazem e como fazem. Permitimos-nos perder a chance de ter algumas horas de puro prazer, correndo, rindo, rolando na grama, chutando bola, e também abraçando, estreitando forte, beijando. Já nos demos conta de quão maravilhoso é o colar de 2 braços miudinhos nos envolvendo o pescoço? Nenhuma joia, por mais valiosa, supera essa preciosidade. Porque abraço de criança é tudo de bom. É espontâneo, é forte, é macio. E no final do passeio, ou na hora de dormir, como é doce sentir aquele calor do corpo de uma criança em nossos braços, perceber-lhe o ritmo da respiração, sentir o pulsar do seu coração junto ao nosso. Isso se chama viver. Isso se chama sorver a vida em abundância. Viver é também permitir-se despentear pelo vento, com suas mãos rebeldes e despreocupadas. É sentir o sol percorrendo-nos o corpo e estendendo cores por toda a natureza, beijando a superfície das águas, fazendo-as brilhar como líquidos cristais. Viver é sentar-se à mesa com a família, com os amigos, e comer devagar, buscando identificar o sabor de cada alimento. E se deixar ficar ali, conversando, falando dos tantos nada que fazem a felicidade de cada dia. É dar um passeio de mãos dadas, deixando a brisa sussurrar segredos entre ambos. Recados ouvidos de Deus, segredos somente conhecidos por quem ama. Viver é deter-se para assistir a um pôr do sol, observando as pinceladas divinas que se sucedem, em promessa de um dia esplendoroso, após a noite de veludo e estrelas que se aproxima. Viver é ter a certeza de que após os dias de invernia, chuva e frio, suceder-se-ão as horas floridas da primavera risonha. E que após os dias de intenso calor, a natureza começará a se despir de folhas e flores, preparando-se para se engalanar de geada, brumas e garoa. Viver cada minuto, cada emoção, sem ansiedade, como único e inigualável. Assim, a vida se torna maravilhosa. Cada dia, uma experiência inédita, porque sendo criação divina, não existem reprises nas horas, nem nos minutos. Pensemos nisso. E enquanto ainda nos encontramos no panorama terrestre, bebamos do cálice da vida, gota a gota, deliciando-nos com o seu sabor. E se horas amargas se apresentarem, recordemos que, como as estações, também os quadros de dores e dificuldades se sucedem, substituídos por outros de alegrias, risos e cores.